Em destaque no Panorama CBN, Alexandre de Moraes proíbe Flávio de visitar Bolsonaro depois de divulgação de carta e manda apurar propaganda antecipada. Donald Trump diz que Estados Unidos vão cobrar 20% de taxa no Estreito de Hormuz e petróleo dispara 10%. Irã coloca ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em prisão domiciliar por suspeita de tentativa de golpe com a ajuda de Israel. Pelo menos 28 pessoas morrem em incêndio em bar na Tailândia. E João Bosco comemora 80 anos de idade com o lançamento de novo disco. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 13 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E na tarde desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu por 90 dias o direito do senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro considerou que Flávio usou a visita para conseguir uma carta que foi divulgada nas redes sociais. Com isso, pai e filho vão ficar sem se ver até o dia 11 de outubro, depois do primeiro turno das eleições. Para o ministro Alexandre de Moraes, a divulgação do texto desrespeitou a ordem que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo por meio de outras pessoas. Moraes deu 48 horas para a defesa do ex-presidente esclarecer se ele sabia que o texto ia parar na internet. O ministro também enviou o caso para o Procurador-Geral Eleitoral investigar se houve propaganda eleitoral antecipada. Na carta que foi lida por Flávio Bolsonaro no fim de semana, em uma transmissão ao vivo, o ex-presidente pede união em torno da pré-candidatura do filho à presidência da República e chama o senador de porta-voz. Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que Flávio Bolsonaro é reincidente, porque em agosto do ano passado o senador já tinha divulgado a participação do pai por telefone num ato em Copacabana, e foi justamente esse episódio que fez a justiça decretar a prisão domiciliar do ex-presidente na época. Em nota, o advogado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão de Alexandre de Moraes é ilegal e inconstitucional. Segundo a defesa, a proibição desrespeita a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Advocacia, porque o senador também é advogado do pai. A nota diz ainda que a defesa vai acionar a justiça para reverter o bloqueio das visitas. O coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, do PL, afirmou que a decisão é uma clara interferência no jogo político, autoritária e desproporcional. A decisão provoca divisões até dentro da corte. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, 3 ministros do Supremo avaliam que o colega errou. Para esses magistrados que defendem cautela, é discutível afirmar que o ex-presidente descumpriu as regras da prisão domiciliar. Eles destacam que não existe nenhuma proibição para Bolsonaro escrever cartas de próprio punho. Outro receio dos integrantes do STF é político. Eles avaliam que a rigidez de Moraes vai acabar vitimizando Jair Bolsonaro e dando protagonismo para ele bem no ano da eleição. E uma notícia importante que vem mexendo com o mercado financeiro é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa segunda que vai tomar o controle do Estreito de Hormuz e cobrar uma taxa de 20% sobre o valor de toda a carga que passar por lá, para pagar pelos custos de segurança. Em entrevista à emissora americana Fox News, ele disse que o país vai administrar o local e atuar como um anjo da guarda. Em junho, em resposta ao Irã, que tinha anunciado taxas de serviço marítimo no Estreito, Trump tinha negado que haveria cobrança de pedágio pelo Irã, mas disse também que poderia haver cobrança pelos Estados Unidos como forma de reembolso de custos. Em uma rede social agora, o presidente justificou a cobrança em nome da justiça e disse também que um novo bloqueio impede a entrada e saída de navios ou clientes do Irã. A Marinha americana divulgou que o bloqueio começa nesta terça-feira. O acordo de paz que foi assinado recentemente entre os dois países previa que o estreito ficasse aberto e sem cobranças por 60 dias para que uma administração conjunta fosse negociada, mas aí o memorando foi deixado de lado depois dos bombardeios da semana passada. O comando militar do Irã declarou que não vai permitir a intervenção dos Estados Unidos e alertou que a cooperação de países do Golfo com os Estados Unidos vai ser considerada um ato de guerra. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que o Irã vai continuar com o papel de guardião do Estreito de Hormuz para sempre e disse que 20% é demais.
No último sábado, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento total do estreito, mas os Estados Unidos contestaram. E o acirramento da crise acontece depois de os militares americanos atacarem 140 alvos em território iraniano. Nos últimos 3 dias foram mais de 300 bombardeios. As Forças Armadas divulgaram um vídeo nesta segunda que mostra um bombardeio a um submarino e uma instalação de manutenção naval do Irã, que aconteceu no domingo. Segundo a publicação, foi a primeira vez que as forças americanas empregaram drones marítimos em operações de combate. Também no domingo, o Irã disparou mísseis contra 5 países vizinhos que abrigam bases militares americanas ou são aliados estratégicos: Bahrein, Kuwait, Catar, Jordânia e Omã. Um vídeo publicado pela agência de notícias Fars, que é ligada à Guarda Revolucionária, mostra um míssil balístico antes do lançamento, em que se lê a frase em inglês: "Fim de jogo, Estados Unidos". O presidente Lula se manifestou sobre a fala do presidente Trump e afirmou que o americano pratica pirataria ao defender a cobrança de uma taxa sobre os navios que cruzarem o Estreito de Hormuz. Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Lula afirmou que o conflito no Oriente Médio já pressiona novamente o preço internacional do petróleo e pode provocar aumento no custo de alimentos no Brasil. O presidente defendeu o uso do etanol e do biodiesel como alternativa para reduzir a dependência mundial dos combustíveis fósseis. Antes, ele disse ainda que o Brasil precisa ser mais desaforado e falar mais grosso para defender no cenário internacional a tecnologia e os biocombustíveis desenvolvidos no país. De fato, o petróleo disparou. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de quase 10%, negociado a $83, maior valor em mais de um mês. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,2% aos 175.739 pontos, mesmo com alta das petroleiras Petrobras e Prio. O dólar comercial subiu 0,45%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,16%. E ainda no Oriente Médio, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi colocado em prisão domiciliar pelo atual governo. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta segunda-feira, ele vai cumprir a punição por participar de um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos ayatollahs. A publicação afirma que a agência de inteligência israelense, o Mossad, recrutou o Ahmadinejad, que governou o país entre 2005 e 2013. Em troca de informações para facilitar o golpe, Israel ia colocar o ex-presidente de volta ao poder. Fontes dos Estados Unidos e do Irã disseram que o plano falhou porque o ex-presidente desistiu na última hora. No dia 28 de fevereiro desse ano, quando começou a guerra, forças israelenses bombardearam o prédio da segurança de Ahmadinejad para tentar resgatar o político, mas ele já tinha deixado o local. O ex-presidente recebeu dinheiro e se encontrou com agentes na Hungria. O regime iraniano descobriu os contatos e a Guarda Revolucionária do Irã prendeu o político em casa. O governo do Irã e a defesa de Ahmadinejad não quiseram comentar. E a Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma iniciativa para destinar $1 bilhão em ajuda à faixa de Gaza. Participam 12 países europeus e o Japão, além do Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento. Na semana passada, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, assinou um decreto que convoca eleições legislativas para 28 de novembro. O anúncio aconteceu 3 dias depois do grupo terrorista Hamas anunciar a saída do governo de Gaza depois de quase 20 anos. E a Ucrânia e outros 9 países europeus anunciaram uma aliança militar para blindar o continente contra mísseis balísticos. Esse tipo de armamento é muito mais rápido e difícil de interceptar do que drones e mísseis de cruzeiro. A iniciativa é uma resposta direta aos bombardeios russos que mataram dezenas de pessoas nas últimas 2 semanas. Além da Ucrânia, participam do projeto a Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Suécia.
Nessa segunda, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu dar uma resposta dura aos recentes ataques ucranianos que miraram refinarias e causaram falta de combustível na Rússia. O presidente disse que qualquer ataque ao território do país vai ter uma resposta várias vezes mais poderosa. Voltando à política brasileira, no Panorama da Manhã, o Gabriel Freitas contou que, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-deputado Eduardo Cunha teve 6,15 milhões de reais bloqueados por causa de suspeitas de indicar emendas parlamentares mesmo sem mandato, e com o aval do atual presidente da Câmara, Hugo Motta. A decisão foi assinada no dia 6 de julho, mas foi tornada pública agora. A defesa de Cunha negou que ele tenha exercido mandato clandestino e o presidente Hugo Motta não se pronunciou, mas no sábado ele tinha dito que a decisão sobre Valdemar Costa Neto era uma tentativa de criminalizar a política e não identificou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, contou que Hugo Motta já vinha demonstrando incômodo com movimentos de Lula e do PT em favor do adversário do pai dele na Paraíba, Nabor Vanderlei, que concorre ao Senado pelo Republicanos, enquanto o senador veneziano Vital do Rego concorre pelo MDB, apoiado pelo PT. E essas decisões agora do ministro Flávio Dino no STF são mais um motivo de atrito no momento em que o governo Lula tenta barrar pautas-bomba que podem gerar gastos bilionários. Embora o governo esteja há algum tempo dizendo que não tem nada a ver com essas decisões, que também não concorda com elas, o fato do Dino ter sido ministro da Justiça do Lula e ter sido indicado por ele sempre leva a essa associação. E também o fato de que o governo não gosta e não concorda com essa grande influência e ascendência que o Congresso assumiu sobre o orçamento da União. Então, essas são razões que sempre levam os parlamentares a verem o dedo do governo nas decisões do ministro Flávio Dino. A depender de como o presidente da Câmara e o do Senado e os seus aliados reagirem a essa nova blitz do Supremo sobre as emendas, isso também pode complicar a situação do governo e levar a que se faça ali um arrastão de última hora antes do recesso para aprovar matérias de alto impacto fiscal. E segunda-feira que vem começa o prazo para a realização das convenções partidárias e uma grande indefinição de candidatos ainda em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. No caso do PT, Lula contava com Rodrigo Pacheco, do PSB, que não aceitou, e no segundo momento, com a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que, de forma ousada, disse não ao PT e não quis abrir mão da candidatura ao Senado. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, disse que cabe agora ao presidente Lula desatar o nó que virou a escolha do candidato, que no final das contas vai pedir voto para ele também. Nesta semana vai acontecer obrigatoriamente uma conversa cara a cara entre o Lula e o deputado Patrus Ananias. O Patrus, ele queria mesmo, era disputar a reeleição dele para deputado federal, mas só que o Lula precisa dele para preencher esse buraco que o PT tem em Minas. O comando do PT confia que o Patrus vai topar. O Patrus, ele é filiado ao PT há 45 anos, ou seja, ele tem apenas um ano a menos do que o próprio PT tem de idade. Então é alguém que, por esse histórico, não negaria um pedido do Lula. Outra peça importante para o convencimento do Patrus é uma pesquisa que foi encomendada pelo PT. Essa pesquisa foi feita entre domingo e quarta passada e mostrou que o nome do Patrus tem um bom grau de conhecimento por parte do eleitorado. Também mostrou que o nome dele alcança basicamente o mesmo resultado que a Marília Campos havia conseguido em pesquisas anteriores. Vamos aguardar essa conversa que vai acontecer essa semana, sem dia marcado ainda. E no caso da chapa de Flávio Bolsonaro em Minas, tudo indica que o senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera as pesquisas, vai ser o candidato, mas até agora ele não confirma a decisão. O jornalista Lucas Strábico, conhecido como Cartolouco, foi denunciado por uma ex-namorada e vai responder na justiça por agressão física e violência psicológica.
Em entrevista à TV Globo, a vítima, que preferiu não se identificar, relatou que os abusos começaram durante uma viagem a Cusco, no Peru, em dezembro do ano passado. Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia. Aí ele pega o celular do chão e aí ele arremessa 10 vezes o meu celular no chão. E foi ali, naquele momento, que eu pensei, ele quebrou, né, destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair daqui. Outro episódio aconteceu em 31 de janeiro desse ano, em São Paulo, quando uma câmera de segurança registrou o momento em que o jornalista queimou a orelha da namorada com um cigarro. A TV Globo também ouviu outras 2 ex-companheiras de Strábico que relataram agressões semelhantes, incluindo chutes e ofensas verbais. Em nota, ele negou as acusações. O jornalista afirmou que, no Peru, a ex-namorada foi quem arremessou objetos contra ele durante uma crise de ciúmes e declarou que fotos tiradas depois da discussão mostram os dois juntos. De volta ao noticiário internacional, na Tailândia, um incêndio violento destruiu um bar lotado e matou pelo menos 28 pessoas em Bangkok. 3 integrantes da banda indie Totsakan, que se apresentava, morreram. Entre as vítimas estão o tecladista, a cantora e o baterista. Cerca de 71 pessoas ficaram feridas, incluindo 25 em estado crítico, segundo as autoridades. O empresário da banda relatou o pânico no momento em que a fumaça começou a se espalhar de trás do palco, dizendo que todas as pessoas estavam correndo e se espremendo umas contra as outras. Ele disse que estava rastejando em direção à saída quando uma explosão o arremessou para fora do bar. Testemunhas relataram que os bombeiros conseguiram controlar as chamas em cerca de meia hora, mas o espaço interno dificultou a fuga. Nessa segunda-feira, o governador de Bangkok disse que a decoração inflamável no teto do bar vai ser investigada, já que pode ter facilitado a rápida propagação do fogo. O governador também disse que foram encontradas pessoas inconscientes perto da saída de emergência, o que sugere que a passagem estava obstruída. Na Espanha, foram identificadas as primeiras vítimas do incêndio florestal devastador do sul do país, que matou pelo menos 13 pessoas. Os primeiros identificados são 3 britânicos, uma francesa, um belga e um espanhol. A 13ª vítima, uma britânica de 93 anos, morreu no domingo no hospital. Ainda há pelo menos 10 desaparecidos. No domingo, os bombeiros conseguiram estabilizar as chamas e os cerca de 1.500 deslocados começaram a voltar para casa. O governo da Venezuela divulgou um novo balanço do duplo terremoto que atingiu o país em 24 de junho. O número de mortos subiu para 4.561, com 71 novas vítimas confirmadas. O total de feridos passa de 16 mil e quase 18 mil pessoas continuam desabrigadas. No fim de semana, o governo iniciou um censo para calcular a reconstrução de moradias. A estimativa é de que são necessárias cerca de 25 mil casas. A polícia da Holanda encontrou morto o árbitro Rob Dieperink, de 38 anos. O corpo estava na casa dele, onde os agentes recolheram provas para investigar o caso. Dieperink estava em ascensão na Europa e ia trabalhar como árbitro de vídeo na Copa do Mundo, mas ele acabou barrado do Mundial depois de uma acusação de abuso sexual contra uma jovem de 17 anos em Londres. O árbitro chegou a ser preso, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Em entrevista ao jornal The Telegraph, Dieperink tinha dito que a acusação foi injusta e que a retirada dele da Copa foi uma grande decepção. Falo agora daquela suspensão polêmica de um cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos na Copa do Mundo. O jornal The Times revelou que o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA, Mohammed Al-Kamali, dos Emirados Árabes Unidos, retirou sozinho a suspensão do cartão do atacante Folarin Balogun. De acordo com o jornal, o órgão é formado por 18 pessoas, mas o restante do grupo não participou da escolha. Al-Kamali tomou a decisão sem fazer nenhuma consulta. Apesar de as entidades dentro da FIFA operarem de forma independente, existe influência da presidência nos bastidores. Não há informações diretas de que isso tenha acontecido nesse caso, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br.
No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. E aparentemente eu causei um colapso nos aparelhos eletrônicos depois de dar aquele sinal para o Google. O Sérgio Ricardo Meira, de Maringá, no Paraná, falou: acredito que essa não vai ser a última mensagem que você vai receber referente ao ok. Dessa vez eu não vou falar, tá bom? Enquanto você lê a mensagem da Panolover, o seu ok também ativou o meu assistente, disse o Sérgio. Leandro, falo da cidade do Rio, bairro Campo Grande. Estava fazendo o almoço e ouvindo a edição de 9 de julho do podcast quando emudeceu. Fui verificar e estava o assistente do Google te gravando. Você deve ter disparado o ok de milhares de aparelhos ao mesmo tempo. Se vier notícia de que o Google esteve fora do ar, já sabemos o motivo. Já pensou? Aí na caixinha de comentários também, o Romildo falou: o cara disse ok e aqui parou a transmissão. O Márcio Souza: não diga ok, o podcast para mesmo. Então, nunca mais, tá bom? Prometido agora. Obrigado a todos que mandaram mensagem. E tem uma última aqui, Leandro. Seria a novela O Bem Amado a versão brasileira de Os Simpsons, com aquela teoria de que alguns episódios preveem o futuro? É a Milena que comentou aqui, ela não diz de onde ouve, mas agradeço também a sua participação. E se você quer começar todos os seus dias bem informado e bem informada, não esqueça de seguir o Panorama aí no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E eu fecho com homenagem. O cantor e compositor João Bosco comemora 80 anos de idade nesta segunda-feira. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Mineiro de Ponte Nova, João Bosco começou a carreira depois de se mudar para Ouro Preto para estudar engenharia, cidade onde conheceu Vinícius de Moraes e o letrista Aldir Blanc, que virou o seu parceiro mais importante. Juntos, os dois criaram clássicos da MPB entre as décadas de 70 e 80. De acordo com o ECAD, o Escritório de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o João Bosco tem 365 músicas e 749 gravações cadastradas. A música mais tocada nos últimos anos e mais regravada também é o Bêbado e a Equilibrista, com 116 gravações, entre elas a mais famosa de Elis Regina. Elis Regina é a intérprete que mais gravou João Bosco, com 66 gravações cadastradas. E para festejar as 8 décadas de vida, João Bosco vai iniciar uma turnê nacional em 2 de outubro e lança já no dia 31 de julho o EP Amigos Novos e Antigos, Parte 1, um trabalho que traz 6 faixas e participações de nomes como Zeca Pagodinho e Hamilton de Holanda. O projeto também homenageia Aldir Blanc, que morreu de Covid em 2020, e completaria 80 anos em setembro. O álbum completo com as novas gravações de João Bosco vai ser lançado no dia 25 de setembro. Já tô ansioso, mas vamos fechar com outro clássico de João Bosco? Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater, mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere firme, dói que nem um dos grandes ícones da música brasileira e até mundial também. Felicidades a João Bosco. E vamos terminando assim este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá! Dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na